Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula de CorelDRAW. Pessoal, na aula anterior nós fizemos aqui esse convite de aniversário para o Tiago. Você assistiu essa aula anterior e eu prometi que na próxima videoaula eu iria ensinar a imprimir esse cartão, esse convite com as configurações adequadas, tá ok? Então estamos aqui para cumprir o que prometemos na aula anterior. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não assistiu a aula anterior, como fazer o convite, basta você clicar numa tarjazinha que vai aparecer sobre este vídeo aqui, que então você será redirecionado para a aula anterior, onde você aprenderá a fazer este convite, tá ok? E também eu vou deixar o link da descrição da aula anterior abaixo desse vídeo. Então é só clicar no link também que você chegará à aula anterior. Pois bem, então vamos aqui imprimir esse nosso convite. A primeira coisa que você vai notar é que nesse convite que nós fizemos aqui, há essas linhas guias aqui. Há essa linha guia aqui que é um retângulo que passa em volta aqui do meu cartão. Essa aqui é a margem é a sangria. Essa aqui é a sangria de 3 milímetros para fora do meu cartão, que vai dar uma proteção para que na hora que eu for cortar esse meu cartão com uma guilhotina, não deixe filetes, aquelas bordazinhas brancas que fica em volta aqui do seu cartão, do seu convite, tá ok? Então é para isso que serve essa sangria. E temos aqui a margem de segurança, também de 3 milímetros para dentro do cartão. Esta margem de segurança vai servir justamente para que você enquadre todos os seus arquivos aqui dentro, todo o seu texto, tudo aquilo que não pode ser cortado, para que você não tenha problemas também na hora da impressão, de perder parte aí de algo importante aí no seu trabalho, na sua arte, tá ok? Então, agora nós vamos imprimir este cartão. Uma coisa importante para quem não assistiu a aula anterior é que antes de imprimir, você deve ter essas imagens aqui, ó, convertidas para o modo de cor CMYK, porque quando você baixa uma imagem dessa da internet, essas imagens aqui elas vêm no modo de cor RGB. Então, é necessário você converter as suas imagens para o modo de cor CMYK, que é o modo de cor padrão aí para impressão, ok? Beleza. Eu tenho em minhas mãos aqui um catálogo enviado pela gráfica com que eu trabalho aqui, com as exigências que a gráfica me faz para o envio dos meus arquivos, para a preparação dos meus arquivos. Então eu sigo aqui rigorosamente aqui as especificações que a gráfica me enviou aqui. Então todos os meus arquivos eu mando de acordo com o que a gráfica me pede aqui nesse folder que eu tenho aqui. Então a primeira coisa que eles pedem é para que eu pegue as minhas imagens aqui, todas as minhas fotografias, venho aqui no arquivo bitmap aqui e clico nessa opção converter em bitmap. Em resolução, colocar 300 dpi, modo de cor CMYK 32 bits. Pronto, clique em OK. Faço isso com todas as minhas imagens, tá ok? São as especificações que são enviadas da gráfica para mim fazer, para eu enviar os arquivos. Eu mando arquivo para a gráfica todas as semanas. E a gráfica me manda aqui então uma tabela com todas as orientações. Então essa é uma das primeiras orientações. A segunda orientação que a gráfica me manda é essa que eu já falei. A gráfica me pede aqui uma sangria de 3 milímetros para preservar a área do meu documento para não sair bordas brancas. E me pede também uma margem de segurança de 3 milímetros. Eu sigo rigorosamente esse padrão que a gráfica com que eu trabalho aqui exige aqui. Então para você imprimir aí, é necessário você ter um contato com a sua gráfica aí e saber aí quais são as exigências que a sua gráfica faz aí com a gráfica para onde você irá mandar esses documentos, esses arquivos, vão exigir de você, então siga as orientações da gráfica. As orientações que a gráfica com que eu trabalho me passa são exatamente essas que eu estou passando para vocês. Outra dúvida que eu tive, que eu tinha antigamente, é que quando eu ia imprimir os meus documentos aqui, ó, eu faço uma cor, fica bonita, fica linda aqui na tela do meu monitor. Eu uso a paleta, a paleta aqui, ó, CMYK padrão. E quando eu ia imprimir aqui no CorelDRAW, a cor saía muito diferente. A impressão saía escura, saía estranha, esquisita. Nada a ver com aquilo que eu fazia. E eu não sabia como resolver esse problema. Então eu entrei em contato com a gráfica e pedi uma solução para que eles me ajudassem. Então eles mandaram aqui um catálogo para mim seguir aqui essas orientações. As orientações que eles me mandaram foi para vir aqui, ó, no menu aqui, eu venho em ferramentas,
eu venho aqui em gerenciamento de cores. Em gerenciamento de cores eu vou aqui em configurações padrão, tá ok? Vindo em configurações padrão, primeiramente eu vou encontrar predefinições. Eu vou clicar nessa setinha. Nessa setinha aqui eu vou colocar pré-impressão na Europa. Pré-impressão na Europa. Esse aqui é o modo de cor padrão universal que preserva a maior fidelidade no seu documento, é esse aqui, ok? E descendo aqui eu vou colocar em RGB, eu vou colocar padrão Adobe 1998, padrão Adobe 1998, tá ok? Aqui em CMYK eu vou clicar na setinha e vou colocar esse aqui, ó, Coated, presta atenção, Coated Forgas 39 ISO, essa opçãozinha bem aqui, ok? Então eu clico nessa opção, marco essa opção, descendo um pouquinho aqui mais embaixo aqui, eu vou marcar essa caixinha aqui, ó, preservar preto puro, pronto. Aí agora eu clico aqui em OK, pronto. Feito isso, quando eu fiz isso, eu percebi que houve uma diferença gigantesca na mudança da minha paleta de cores aqui, nas cores que eu aplico ao meu documento. Antigamente, esse vermelho, quando eu utilizava esse vermelho, ele não era esse vermelhão bonitão aqui que eu estou vendo aqui agora. Era um vermelho meio fosco, meio esquisito, assim, meio feio mesmo, tá ok? Esse azul também aqui era um azul sem vida. Olha só, agora mudou bastante. Eu fiquei muito feliz com essa mudança e meus clientes estão amando a nova forma de impressão, que eu faço muito esse tipo de trabalho aqui na minha casa. Aqui eu tenho uma impressora aqui, e esses trabalhos pequenos aqui, ó, eu faço o tempo todo, convite de aniversário, de casamento, lembrancinhas, eu faço isso aqui o tempo todo. Os meus clientes amaram essas novas configurações. Então vale a pena, primeiramente, você investir numa boa impressora, pesquisa no mercado, então compra uma boa impressora, você tem que ter uma impressora de qualidade, tá ok? Impressora boa mesmo. Aqui eu uso a HP OfficeJet Pro 8600. É a que eu uso aqui, eu fiquei satisfeito com essa impressora, eu acho ela muito boa. Mas vale a pena você pesquisar aí e ver alguns tipos de impressoras para você usar, tá ok? Então eu uso aqui a HP OfficeJet Pro 8600, é uma impressora grande. Ela não é uma impressora caseira, ela é uma impressora industrial, uma impressora de empresa. Ela faz impressão em grandes quantidades, devido aos cartuchos dela que são grandes. E a qualidade dela é excelente. É uma impressora que foi feita para um grande fluxo de trabalho, tá ok? Não é uma impressorazinha pequenininha para impressão em casa, não. Mas é uma impressora de baixo custo e que rende muito. Então, se você quiser, é a impressora HP OfficeJet Pro 8600 é a que eu uso e recomendo que você utilize e utilize tintas originais. Se você for utilizar essa impressora, utilize tintas originais HP, tá ok? Essa impressora eu comprei a minha aqui por R$600. Você pesquisa e vê qual é o preço dessas impressoras aí. Beleza. Feito isso aqui, o segundo passo que eu vou utilizar aqui agora para a impressão é configurar a sangria. Primeiramente, eu vou ensinar você a imprimir para cortar com o estilete, caso você não tenha uma guilhotina profissional em casa para recortar, tá ok? E depois vou ensinar você as configurações para cortar com a guilhotina. Muito bem, então vamos lá para o estilete. Para o estilete eu não vou utilizar a sangria. Eu faço isso todo dia aqui e eu não utilizo sangria para cortar com o estilete. Não precisa, não precisa. É muito melhor sem sangria e eu vou já te explicar o porquê. Eu estou falando de uma coisa que eu faço todo dia. Então vamos lá, vou apertar Ctrl P para imprimir. Pronto. Apertou Ctrl P, eu vou clicar primeiramente aqui em visualização de impressão. Pronto, cliquei em visualização de impressão. Meu documento vai abrir desta maneira. Então vou clicar nesta opçãozinha aqui do meio, ó, essa opçãozinha aqui no CorelDRAW. Dá um clique aqui. Então é aqui que eu vou configurar a quantidade de documentos. O documento feito nesse tamanho de 9 por 14 vai caber 4 numa folha A4. 4 numa folha A4, ok? Então, vindo aqui, eu vou ter as quantidades aqui na barra de propriedades. Apertando a setinha para cima, eu coloco 2, vejo que ela aumentou 2 aqui. E apertando a setinha aqui de baixo, então eu coloco mais 2. Então, vão caber 4 documentos na minha folha, tá ok?
Então, é aqui onde eu descobri o grande segredo para você cortar com o estilete. Por isso eu disse para você que não precisa e você não deve utilizar sangria para cortar com o estilete. Isso é experiência própria. Quando eu cortava com a sangria, os trabalhos saíam errados. Isso se for com o estilete, entenda bem. Já se for com a guilhotina, você utiliza sangria, tá ok? Então, a configuração para você cortar com estilete, você vai utilizar a seguinte. Você dá um clique nessa tesourinha aqui, ó. Pronto, clicou nessa tesourinha, apareceu 0,0 milímetros. Então, você vai clicar aqui e vai colocar 0,1 milímetro. Você vai colocar assim, ó, tá ok? Clica aqui também, ó. Isso vale também para cartão de visita, tá ok, pessoal? Para qualquer documento que você for cortar aqui, isso vale. Coloque aqui também 0,1. Aqui também, pronto. Por quê? Porque isso vai me adicionar uma pequena linha, um espaço bem fininho, a quantia de eu colocar a minha régua, o meu estilete e cortar ela certinho, sem deixar filete, sem deixar borda branca nenhuma, tá ok? Vou clicar aqui agora nesse ponto aqui, adicionar marcas, aqui, ó, clico aqui em adicionar marcas. Então veja o porquê que eu falei que você não deve utilizar a sangria para cortar com estilete. Porque quando você for cortar com estilete, você for adicionar sangria, você não terá essas marcas aqui que eu coloquei de 0,1 milímetros. Tá vendo? Eu estou aplicando zoom. Então, vai ter essa margem, esse espaço mínimo aqui. Ele é bem fininho mesmo, para você cortar aí o seu trabalho aí, utilizando o estilete. Ó. Essas linhas são quase imperceptíveis, então não vai deixar bordas brancas no seu trabalho. E vai ficar aqui ainda, ó, vai ficar aqui uma linha bem fininha, para que você possa então colocar a régua aqui e cortar o seu documento aqui certinho, tá ok? O segundo passo aqui que você vai utilizar é aqui nas marcas de corte. Você clica aqui e adiciona uma marca de corte. Ó, pronto. Adicionou as marcas de corte, ele vai adicionar, o CorelDRAW vai adicionar para você aqui, eu vou aplicar o zoom para você ver essas marcas de corte, onde você deverá posicionar a sua régua aqui nesse sentido e vai cortar o seu documento aqui. Nessa outra lateral, a mesma coisa, você posiciona a sua régua aqui e corta o seu documento aqui. Você corta ele certinho, tranquilo, sem problema nenhum. Eu faço isso aqui o tempo todo, dá muito certo, funciona perfeitamente, tá ok? Tentei já fazer utilizando sangria, mas quando você vai fazer com a sangria, o que é que acontece? A sangria ela tampa essa brecha aqui, você não consegue ter esse vãozinho aqui, ó. E aí então realmente não dá para você ter a noção e cortar o trabalho certinho. Por quê? Porque essa linha de corte aqui, apesar dela estar aqui, ela vai sumir. Eu tive muito esses problemas aqui. Ela vai sumir. Como que ela vai sumir quando eu for cortar com estilete? Ela vai sumir porque assim, ó, quando eu cortar, vou colocar a régua, que eu fizer esse corte nessa direção aqui, ó, eu fizer esse, colocar a régua, fizer o corte nessa direção aqui, então esse pedaço de papel aqui vai sair fora. Então essas duas linhas aqui, ó, essa linha aqui também vai sair fora. Então não vou ter ela mais como referência para eu poder cortar o meu documento aqui, ó. Então é por isso que eu utilizo esse 0,1 milímetro para eu ter essa linha onde eu vou posicionar minha régua e vou saber onde eu vou cortar o meu documento certinho, tá ok? Então está bem explicado essa parte aí, porque eu não utilizo sangrias para cortar com o estilete. Beleza. Então agora nós vamos voltar lá no nosso CorelDRAW e vou mostrar agora para você cortar com a guilhotina. Vale a pena investir na guilhotina, pessoal. Tem guilhotinas baratinhas aí no Mercado Livre de R$55. Tem guilhotinas aí de R$70, R$100. Vale a pena. Com a guilhotina você vai ter menos trabalho para cortar os seus documentos, tá ok? Então vou voltar aqui para a tela do Corel. E agora para você cortar com a guilhotina, você vai fazer o seguinte. Quem assistiu a aula anterior vai ver que eu fiz esse documento aqui dentro de um Power Clip. Eu adicionei, aqui tem um retângulo, ó. Tem um retângulo, esse nosso convite. Ele está dentro de um Power Clip, tá ok? Então, clicando sobre o meu objeto, aqui, ó, sobre esse retângulo vermelho, eu clico com o botão direito sobre ele, vou editar Power Clip. Pronto. Então, aqui está, ó.
Veja que dentro desse meu Power Clip, eu deixei um plano de fundo, justamente esse plano de fundo vermelho, ultrapassando a minha margem de sangria. Ele ultrapassa aqui a minha margem de sangria. Ó. Bem aqui assim, eu tenho uma linha aqui, ó, que eu não sei se está dando para você visualizar aí no vídeo, mas tem uma linha aqui que é a minha margem de sangria de 3 milímetros, tá ok? Então, com isso aí feito, eu vou fechar o meu Power Clip aqui, ó, e eu vou clicar com o botão direito sobre esse retângulo. Clico com o botão direito sobre esse retângulo, vou aqui em converter em curva. Pronto, converti o retângulo em curva. Virei aqui em cima, em distância de deslocamento, vou colocar 3. Essa dica aqui é muito legal, eu não utilizava isso, mas eu aprendi isso aí com o Liut Christian. Aprendi essa dica aqui de 3 milímetros aí com o Liut Christian aí. Ele faz excelentes tutoriais aí, o Liut Christian. Aprendi essa dica com ele aí, muito legal aí. Então eu dou os créditos aí ao Liut Christian aí, tá ok? Que faz aí esse tipo aqui, que utiliza esse deslocamento aqui. Então ele pega aqui ó, a ferramenta forma e clica aqui no retângulo aqui, ó. Clicando no retângulo, eu utilizo aqui a setinha do teclado para cima. Ele vai deslocar aqui o meu retângulo aqui. Primeiramente tem que estar selecionado o retângulo. Pega a ferramenta forma, vou selecionar esses dois nós, aperto a tecla do teclado para cima, então ele vai deslocar 3 milímetros para cima, colocando aqui a borda da minha arte, justamente aqui ó, na área de sangria, tá ok? Passa aqui embaixo a mesma coisa, seleciona aqui também e aperta a setinha para baixo, ele vai deslocar aqui. Vou colocar aqui também ao lado aqui, ó, a mesma coisa para o lado e aqui também para o outro lado. É bem mais fácil, né, pessoal? Isso aqui é uma coisa que está na cara da gente, mas às vezes a gente não usa. Eu sempre mexi nessa opção de deslocamento aí, para vetorizar, mas nunca tinha usado para isso aqui não. Assistindo um vídeo do Liut Christian aí, e então eu vi ele fazendo isso aí, eu achei interessante, então vai os meus créditos aí para o Liut Christian aí, tá ok? Pessoal, vai meus créditos aí para o Liut Christian, é uma coisa tão simples, mas eu não tinha ainda prestado atenção nisso. Então pronto, aí com isso eu já adicionei então a minha área de sangria aqui, tá ok? Clique em concluir aqui embaixo do CorelDRAW aqui, nesse lápisinho. Aí vou concluir a minha edição aqui, pronto. Meu documento agora já está na área de sangria, pronto. Protegido para não ser danificado aí, não ficar bordas brancas na hora que for fazer o recorte. Agora eu vou apertar Ctrl P para imprimir, ok? Antes de imprimir, eu vou determinar as minhas configurações. Primeiramente eu vou aqui nas preferências da minha impressora HP Offset, eu clico na setinha, escolho a minha impressora, aqui é a minha HP Offset 8600, que é a que eu uso aqui, clico em preferência. Aqui em preferências eu vou escolher a qualidade, primeiramente o tipo de papel, eu coloco aqui ó, tamanho do papel, no caso a minha impressora utiliza papel A4, e a mídia aqui papel comum, é o tipo de papel, eu clico na setinha, aí eu vou escolher aqui o papel que eu vou utilizar, papel cartão, papel fotográfico, você vai ver qual papel você está utilizando, e você clica então no papel que você vai utilizar, pronto, você feito isso, coloca aqui em ótimo, colocar a impressão em ótimo, no caso a minha aqui é ótimo, isso vai variar um pouquinho dependendo de impressora para impressora, vai estar escrito aqui, mas o que foi equivalente a ótimo ou a melhor aí, você vai utilizar, otimizada, aí você clica nessas configurações, clique em OK, beleza, mudou as configurações, aqui ó, você vai digitar a quantidade de documentos que você quer, quantidade de folhas que você quer, tá ok? Aqui nessas opções, se você tiver mais de uma página no CorelDRAW, você vai marcar a página atual. Se você quiser imprimir a página 1 ou a página 2, você marca a página atual. Ou você pode especificar qual é a página que você vai imprimir, caso você tenha mais de uma página, tá ok? Eu vou clicar em cancelar aqui e vou adicionar mais uma página aqui. Então, vou colocar a página 1 e a página 2. Então, vamos fazer de conta que a página 2 aqui é o verso da nossa arte aqui. Pronto, a página 2 é o verso da nossa arte. Vou apertar Ctrl P, feitas todas aquelas configurações que nós já fizemos lá,
Aqui então ele mostrou para mim o documento atual e ele mostrou a opção aqui, ó, página atual. Se eu quiser imprimir a página atual, eu vou clicar aqui em página atual. No caso, como eu estou com a página 2 aberta, será a página 2 que será impressa, ele vai mostrar aqui para mim. Mas se eu não quiser imprimir a página 2, no caso eu quiser imprimir a página 1, eu clico aqui na opção páginas aqui embaixo e aqui eu coloco 1. Pronto, vou imprimir então a página 1, ok? E agora, para me certificar que as minhas configurações estão certas, eu clico em visualizar impressão. Ó, visualizou a impressão, eu configuro lá a quantidade, conforme eu mostrei aí na outra configuração, e eu coloco então aqui 2 em cima, 2 embaixo, vai aparecer 4. Clica aqui na opção adicionar marcas, e agora vai vir aqui as minhas marcas. Pronto. Na anterior, nós mostramos aqui, veja que essa linha, ele vai mostrar para mim aqui as marcas, tá ok? Ó? Então tem a marca aqui de onde é o tamanho certinho do meu cartão. Veja até que o CorelDRAW ele já mostra para mim aqui, ó, aparece duas setas com linhas paralelas aqui, ó, indicando para mim aqui a área de corte do meu cartão. Isso é muito legal, o CorelDRAW ele oferece esse recurso para a gente, ó. Então você vai ver aqui que na área de marcas, ó, ele mostra essas duas linhas paralelas, uma seta para cima e outra para baixo, mostrando exatamente onde meu cartão será cortado. Então meu cartão será cortado exatamente aqui nesse local aqui, pessoal. Então com isso não vai ficar borda branca na minha impressão, ó. Não ficará borda branca na minha impressão, porque ele vai cortar a margem de 3 milímetros para cima ou 3 milímetros aqui para o lado. A mesma coisa ele vai fazer aqui dentro, evitando que o meu trabalho tenha bordas brancas. Clicando aqui nessa opçãozinha aqui, ó, nós vamos então adicionar as marcas de corte. Mas antes de adicionar as marcas de corte, deixa eu voltar aqui nessa opção do meio aqui, ó, nessa folhinha dobrada. Aqui você vai clicar, ó, nessa tesourinha e você vai especificar aqui a sua sangria. Nós temos uma sangria então de 3 milímetros aqui. Então eu vou digitar aqui em cima 3 milímetros, ok? Posso colocar até 3 milímetros, ok? Na parte de cima e vou vir aqui na parte na lateral e coloco também 3 milímetros na parte lateral aqui, ok? E aí feito isso, ele vai adicionar então esse espaço de 3 milímetros, que é onde a guilhotina vai passar para cortar o seu documento. Vou voltar aqui para as marcas de corte agora. Então veja que está aqui, tá ok? E aqui está as marcas, eu cliquei aqui em adicionar marca de corte. Então ele vai adicionar essas marcas de corte para você aqui, ó, respeitando os 3 milímetros que você especificou. Então essa guilhotina vai passar justamente aqui entre essa linha e essa linha aqui, que será exatamente o espaço que você disse que queria adicionar ele para o corte do seu documento, tá ok? Então aqui também, ó, aqui tem um espaço da guilhotina onde você vai passar, a guilhotina vai cortar o seu documento, e aqui você vai cortar para cá assim, tá ok? Feito essas configurações aí, agora você vai clicar em imprimir o seu documento lá. Você clica em imprimir, ó, aí o CorelDRAW vai já imprimir a sua... Você clica em imprimir aqui, aí o CorelDRAW já vai imprimir a sua folha lá, e aí é só você cortar seguindo essas orientações aí do papel, tá ok, pessoal? Então, pessoal, eu vou encerrar essa sessão aqui. Eu já agradeço a vocês por assistir esta aula aí. E eu vou fazer um próximo vídeo ensinando a você preparar esse arquivo então para mandar para a gráfica, tá ok? Na próxima videoaula eu vou ensinar vocês a preparar esse arquivo para enviar para a gráfica. Essa impressão aqui que eu ensinei somente o modo de você imprimir em casa, tá ok? Então, até a próxima videoaula. Um forte abraço e eu peço a vocês que compartilhem este vídeo, divulgue para a galera aí, para o seu pessoal, tá ok? Então, até a próxima aula. Fui, um abraço.